Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, com muita alegria, celebramos hoje a festa de Nossa Senhora do Carmo, dia 16 de julho. E vamos então juntos ouvir o Evangelho do dia. Está em São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Muito bem, vemos aqui nessa palavra do Evangelho de hoje um elogio que Jesus faz à sua própria mãe, porque ela soube fazer a vontade de Deus em todas as coisas, né? Ou seja, ela acolhe Deus no seu coração, ela também acolhe Jesus Cristo, o Verbo de Deus, no seu coração e também no seu ventre, para dar à luz a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ela é aquela que soube fazer a vontade de Deus. Por isso mesmo, ela diz: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E quando nós falamos, né, de Nossa Senhora do Carmo, nesse dia então, que celebramos a sua festa, no dia 16 de julho, como não nos lembrarmos também do escapulário, né? O escapulário de Nossa Senhora do Carmo. E nós vamos falar um pouquinho aqui da história, né, do escapulário, mas não só do escapulário, mas da ordem carmelita, da qual, então, chegou até nós o escapulário, aquele paninho que nós conhecemos, né? Então, já no século XII, um grupo de homens dispostos a seguir Jesus Cristo se reuniu no Monte Carmelo, isto é, na Terra Santa. Lá, eles construíram uma capela em honra a Nossa Senhora. E como nós sabemos, esse local já era considerado sagrado, né? Desde os tempos imemoriais, né? Vemos isso no Antigo Testamento. E se torna muito conhecido esse Monte Carmelo através da figura do profeta Elias, né? Quando então ele subia ao Carmelo para encontrar-se com Deus, né? E essa palavra Carmelo quer dizer jardim, né? Jardim, ou também pode-se
traduzir como pomar, né? Então, nasciam ali, naquele local, na Terra Santa, os carmelitas, né? Essa ordem religiosa que conhecemos como os carmelitas, os monges carmelitas, né? E também conhecida como a Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Muito bem. Então, após esses homens subirem o Monte Carmelo para ali, sobretudo, rezarem, louvarem a Deus e, ao mesmo tempo, crescerem na devoção à Virgem Santíssima, eles foram expulsos, tempos depois, pelos muçulmanos. Então, esses carmelitas se mudaram para a Europa. E na Europa, eles passaram por grandes dificuldades. Esses frades carmelitas encontravam forte resistência naquela época de outras ordens religiosas que não permitiam a sua inserção, né? Então, havia mesmo, naquela época, uma certa rixa entre as ordens religiosas, né? Então, o superior geral daquela época, que chamava Simão Stock, né? E depois, claro, foi canonizado e por isso é conhecido por São Simão Stock, né? Um homem de fé, grande devoto de Nossa Senhora. Então, no dia 16 de julho de 1251, quando então São Simão Stock rezava em seu convento na Inglaterra, ele pedia a Nossa Senhora um sinal de sua proteção que fosse visível também para os seus adversários. E teve então a visão em que Nossa Senhora lhe entrega o escapulário com a seguinte promessa. Então diz, Nossa Senhora aparece para São Simão Stock, como que impondo o escapulário nele, dizendo: recebe, filho amado, este escapulário. Todo que com ele morrer não padecerá a perdição no fogo eterno. Ele é sinal de salvação, defesa nos perigos, aliança de paz e pacto sempiterno. O escapulário, como nós sabemos, era o avental usado pelos monges durante o trabalho para não sujar a túnica, colocado sobre os ombros, por isso chamado escapulário, de escápula, né? É uma peça do hábito que ainda hoje todo o carmelita usa, né? Seja o carmelita masculino ou feminino, né? Estabeleceu-se também, portanto, o escapulário reduzido para ser dado aos fiéis leigos, a todos, né? Porque após a visão de São Simão Stock, né, ela entrega o escapulário aos seus filhos e também é entregue aos leigos, né? Então, dessa forma, quem usasse, né, o escapulário poderia participar da espiritualidade do Carmelo e das grandes graças que a ele estão ligadas. Entre outras, a graça do privilégio sabatino, ou seja, que aquele que usar o escapulário com devoção, cumprindo as promessas do batismo, ou seja, no sábado seguinte à sua morte, a Virgem Maria o tiraria do purgatório para que fosse direto para o céu, né? É uma das promessas daqueles que usam o escapulário. Muito bem. Então, meus irmãos, veja,
vamos entender agora aqui. Falamos um pouco dessa história, da história de como surgiu os carmelitas, como surgiu também o escapulário, que é uma promessa da Virgem Santíssima, né? Agora vamos falar sobre o uso do escapulário, né? O uso do escapulário se tornou muito popular, né? Nós vemos muita gente usando o escapulário. Não só o escapulário de pano, vemos pessoas também que gostam de usar o escapulário como medalhinha, aquela medalhinha, né? Então, primeira coisa, o escapulário ele precisa ser imposto, né? O escapulário ele é imposto por um sacerdote ou por um diácono, né? Existe um rito aprovado pela igreja e então esse rito deve ser feito para a imposição em várias pessoas ao mesmo tempo. Sobretudo, esse rito pode ser feito no dia de hoje, no dia de Nossa Senhora do Carmo. Veja, o escapulário ele não é um amuleto, né? É um sacramental. Ou seja, Nossa Senhora ela promete a salvação daquele que usar, mas ao mesmo tempo esse que usa deve se comprometer, sobretudo, a viver as promessas do batismo e ser verdadeiramente um devoto da Virgem Santíssima, né? Ou seja, não é uma mágica, né? Não é um amuleto da sorte que livra de mal olhado ou de coisa semelhante. Não, é um sinal, um sacramental que de fato é um auxílio da Virgem Maria para que nós possamos viver as promessas do nosso batismo, né? Ou seja, o escapulário como dois panos que nos cobre então na frente e atrás é o jugo suave de Cristo, ou seja, aquilo que Ele nos pede a viver, os mandamentos, por amor a Ele. Ele mesmo diz, quem me ama, cumpre os mandamentos, né? Então, o escapulário também como esse sinal para nos ajudar a viver as promessas do santo batismo, né? Então, aqui a gente poderia dizer o que se faz necessário para receber o escapulário? Basta que você seja batizado, né? E queira de fato viver as promessas do seu batismo, queira levar a sério a vida cristã, a vida espiritual, né? Agora, sempre quando nós recebemos a imposição do escapulário, é preciso que a gente receba do escapulário de pano, né? E não o escapulário de medalhinha. Nós podemos fazer o seguinte, receber o escapulário de pano e depois que houver imposição, podemos então receber o escapulário de prata, ou seja, colocá-lo, né? Mas, padre, eu recebi a imposição, mas o meu escapulário ficou velho, ou seja, está velho, arrebentou, o que eu faço? É só comprar um outro escapulário, né, e colocar. Ou seja, não precisa mais receber a imposição. Pode, se quiser, pedir para que o padre dê a bênção no escapulário, mas a imposição não precisa ser mais feita, porque a imposição é na pessoa, né? E por isso, ou seja, pode e deve usar o escapulário até o fim da vida, né? Então, aqui vamos elencar o que são os compromissos daqueles que devem usar o escapulário, os compromissos que a Virgem Santíssima pede de cada um desses. Então, primeiro, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e buscar sempre realizar a vontade dele. Depois, esforçar-se seriamente
para viver em estado de graça, longe do pecado mortal, e confessar-se sempre que tiver caído em pecado. Viver de modo especial a virtude da pureza, guardando a castidade própria de cada estado de vida. Escutar a palavra de Deus na Bíblia e praticá-la verdadeiramente. Buscar comunhão com Deus por meio da oração diária, que é um diálogo íntimo, né, com Deus, com aquele que nos ama e com aquele que amamos, e abrir-se ao sofrimento do próximo, né, solidarizando-se com ele em suas necessidades e procurando ajudar a solucionar, ou seja, os seus problemas, seus sofrimentos. E, por fim, receber adequadamente os sacramentos da Igreja, particularmente a Eucaristia e a reconciliação, né? Então, está aqui o que a Nossa Senhora nos pede, compromisso, né? Que é verdadeiramente aquilo que todo o cristão deve viver, né? Por isso, ter o escapulário consigo é como se nós disséssemos a Jesus, né, por meio da Virgem Maria: eu quero viver as promessas do meu batismo, né? Eu quero ter esse jugo suave comigo, viver os mandamentos com auxílio da Virgem Maria. E sei que se viver a fidelidade, mesmo que muitas vezes eu caia, muitas vezes eu tropece, a Virgem Maria será o meu auxílio para que ela não permita, né, que eu morra em pecado mortal, para que ela não permita que eu morra na inimizade com Deus, né? E ela mesmo dizia a São Simão Stock e a nós, ou seja, todos aqueles que usarem esse escapulário, ou seja, receberão a minha proteção, né? Por isso, nós rezamos uma oração tão antiga à Virgem Santíssima, né? E que os carmelitas também o fazem. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Então, obrigado pela sua companhia, por estar conosco nesse tempo de oração. Se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.